Quem rompe o silêncio de séculos, senão aquele cuja voz fez o mundo existir? Houve um tempo em que Israel respirava promessa, e ainda assim, ouvia apenas o peso do próprio coração. Profetas haviam falado como tochas acesas na noite. Reis haviam caído como folhas secas ao vento. Impérios haviam passado como sombra sobre a areia. E então, silêncio. Um silêncio profético, como o céu fechado, onde o povo guardava na memória antigas palavras e as repetia baixinho, para que não morressem. Pergunta reveladora que faz um povo, quando Deus parece calado. Prova: a Escritura havia anunciado que a esperança não nasceria do barulho dos palácios, mas da fidelidade do Altíssimo. O povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías. Prévia do agir de Deus. O silêncio não era abandono, era gestação. O que estava por vir não seria apenas uma resposta, seria a própria presença. E no coração desse mundo antigo, havia estradas de pedra e poeira, moedas marcadas com rostos de Césares, soldados falando uma língua estrangeira e aldeias pequenas que sobreviviam entre colinas. No primeiro século a vida era dura e concreta. Água carregada em cântaros, pão assado com mãos calejadas. Noites iluminadas por lamparinas de óleo. As cidades maiores exibiam teatros e colunas, mas a maioria vivia em casas simples, de pedra e barro, com um único cômodo e, às vezes, um espaço inferior para abrigar animais. Pergunta reveladora: por que o Eterno escolheria entrar em um mundo assim, de limites e dores? Prova: porque as promessas nunca apontaram para um Messias distante, mas para um Redentor, que pisaria o chão dos homens. Emanuel, Deus conosco, como anuncia Isaías. Prévia do agir de Deus. Quando Deus entra na história, ele não a contorna, ele a atravessa. Israel esperava. Não era uma espera vaga, mas uma expectativa messiânica moldada por textos antigos e pela própria aflição. As palavras dos profetas haviam desenhado um horizonte, um rei justo, um pastor, um filho prometido. Havia também a tensão. Roma dominava Herodes, reinava com astúcia e medo, e o templo, apesar de grandioso, era palco de disputas e interesses. O povo perguntava, ainda que em segredo: quando virá o Consolador? Quando o jugo será quebrado? Prova bíblica. Isaías falara de um menino, e sua linguagem não era pequena. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Isaías. Prévia do agir de Deus. Deus pisaria o tempo humano por meio de um nascimento, não com trovões, mas com choro de recém-nascido. E então, de forma inesperada e precisa, a história começou a se mover. Um decreto, uma contagem, uma convocação que fazia famílias viajarem. Pergunta reveladora: como o Altíssimo dirige impérios, sem deixar de chamar pessoas pelo nome. Prova: as narrativas de Lucas situam o nascimento em dias de registro, quando José da caça de Dabi sobe à cidade de seus pais. Prévia do agir de Deus. Mesmo decisões administrativas, frias como pedra, tornam-se trilhas por onde a promessa caminha. A mão que escreve destinos não precisa aparecer, basta que cumpra o que diz. José vai, e com ele, Maria. Ela carrega no ventre um mistério que nenhum palácio poderia conter. Entre colinas, sob o céu aberto, o caminho até Belém não é um verso romântico. É o trajeto de quem sabe o peso do corpo, o cansaço do animal, o risco das estradas. Pergunta reveladora: por que o filho prometido não chega ao mundo pelo conforto, mas pelo deslocamento? Prova: a palavra já havia indicado o lugar. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o clã de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias. Prévia do agir de Deus, o endereço do milagre estava escrito, e ainda assim parecia improvável. O Eterno escolhe a pequenez para confundir a grandeza. Belém, uma vila de memória antiga, ligada ao nome de Davi,
o pastor que se tornou rei. Casas de pedra se agrupavam, e o cheiro do dia misturava fumaça de forno, pó da rua e o hálito dos animais. Ali, onde a história de Israel lembrava a unção de um jovem em segredo, nasceria o verdadeiro rei. Pergunta reveladora: que tipo de realeza pode brotar de um lugar pequeno? Prova: Miqueias não apenas nomeia Belém. Ele descreve um governante cujas origens são eternas, prévia do agir de Deus. A eternidade pisaria um vilarejo. O infinito aceitaria uma medida humana. Chega a noite. E com ela, a hora. Lucas diz com simplicidade austera: cumpriram-se os dias de dar à luz. A frase não tenta ornamentar o mistério, apenas afirma que o tempo marcado por Deus se completou. Pergunta reveladora: o que significa cumprir-se o dia, quando o que nasce é mais antigo que o próprio tempo? Prova: o nascimento do menino não é acidente, é cumprimento, prévia do agir de Deus. Quando Deus cumpre, ele não apenas realiza um evento, ele revela um sentido. E não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra é seca, como porta que não se abre. A cidade pequena está cheia por causa da convocação. Alojamentos improvisados, parentes distantes, uma hospitalidade limitada pela lotação e pela urgência. Pergunta reveladora: como o céu aceita ser recusado pela terra? Prova: o relato não esconde a ausência de espaço. E, ainda assim, ali se cumpre o anúncio. A luz nasce em meio à sombra, prévia do agir de Deus. O Salvador não depende de acolhimento humano para vir. Ele vem para criar acolhimento onde antes havia exclusão. Então, o menino nasce, Maria o envolve em faixas e o deita numa manjedoura. A manjedoura, madeira ou pedra escavada, lugar de alimento para animais. Ali repousa aquele que alimentará multidões com palavra e pão, e mais, com a própria vida. Pergunta reveladora: por que o sagrado começa onde se coloca a comida bruta? Prova: Lucas registra o sinal com insistência. Faixas e manjedoura repetidas como selo, prévia do agir de Deus. O lugar humilde se torna altar. E o altar não está em colunas de mármore, mas na obediência silenciosa de uma mãe, e no mistério de um Deus que se entrega. E o nome? O nome não é detalhe. Antes que o menino respirasse o ar frio da noite, o céu já havia falado. Em Mateus, o anjo ordena: e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pergunta reveladora: que poder existe num nome que é missão? Prova bíblica: Jesus, Yeshua menos, carrega o sentido de salvação. O Senhor salva, prévia do agir de Deus. O Natal não anuncia um símbolo, anuncia um resgate. O recém-nascido já vem com o peso de um verbo: salvar. E salvar de quê? Não apenas de Roma, não apenas da pobreza, não apenas do medo. O texto é claro, duro e profundo: dos pecados. Isso desloca a esperança. O inimigo principal não é apenas externo, é interior. A prisão mais forte não é o império, é a culpa diante de Deus. Pergunta reveladora: por que a humanidade precisa de um Salvador e não apenas de um reformador? Prova: o anjo define a obra do menino como redenção espiritual, não como propaganda política, prévia do agir de Deus. Deus entra na história para curar a raiz, não só as folhas. Ele vem para reconciliar, não para entreter, e naquele mesmo campo, pastores guardavam seu rebanho. Homens acostumados ao frio da madrugada, aos perigos invisíveis, ao silêncio entre o uivo do vento e o farfalhar da palha. Em muitos lugares, pastores eram vistos como simples, às vezes, como gente da margem. Mas Deus escolhe testemunhas improváveis. Pergunta reveladora: por que os primeiros a ouvir a notícia não foram sacerdotes no templo, mas pastores no campo? Prova: Lucas mostra a glória de Deus rompendo a noite onde ninguém esperava, prévia do agir de Deus. Quando o céu fala,
ele encontra ouvidos atentos, fora dos salões. A revelação procura a humildade como terra fértil, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. O medo é imediato, não medo pequeno, mas aquele temor que o sagrado provoca quando se aproxima. Então, a voz do mensageiro corta a noite. Não temais, eis aqui, vos trago boa nova, de grande alegria, que vos nasceu, hoje, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Pergunta reveladora. Como uma notícia pode ser ao mesmo tempo alegria e juízo? Prova bíblica. O anúncio nomeia o menino com títulos pesados. Salvador, Cristo, Senhor. Prévia do agir de Deus. A alegria verdadeira não é fuga da realidade, é a chegada de Deus ao centro dela. E o sinal: achareis o menino envolto em faixas e deitado em manjedoura. Não há ouro, não há trono, não há guarda real. O sinal do céu é simplicidade verificável. Pergunta reveladora: por que Deus oferece um sinal tão comum? Prova, para que a fé não dependa de espetáculo. Prévia do agir de Deus. O Altíssimo desarma a vaidade humana. Ele se deixa encontrar pelos que buscam com o coração inteiro. Então, de repente, uma multidão do exército celestial aparece louvando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A frase é: como ponte entre céu e chão. Pergunta reveladora: que paz é essa que nasce junto a uma manjedoura? Prova: não é paz de tratados humanos, mas paz que flui da reconciliação com Deus. Prévia do agir de Deus. A paz não será imposta por espada, mas oferecida por um filho. Os pastores encontram Maria, José e o menino, e contam o que ouviram. A notícia se espalha como fogo discreto, e Maria guarda as palavras, ponderando-as no coração. Pergunta reveladora: por que o mistério exige memória antes de exigir discurso? Prova: Lucas destaca o coração que pesa e guarda, como quem sabe que certas revelações crescem em silêncio. Prévia do agir de Deus. O Deus que veio em silêncio forma pessoas que escutam, e nelas a história se aprofunda. Mas a narrativa não pertence apenas aos campos de Judá. Mateus abre outra janela. Homens sábios do Oriente, observadores do céu, chegam a Jerusalém perguntando pelo Rei dos Judeus que nasceu, pois viram a sua estrela. Pergunta reveladora: por que Deus move gentios por sinais e move Israel por escrituras, reunindo ambos no mesmo caminho? Prova bíblica. Os magos buscam, e a resposta surge quando os escribas recordam. Miqueias, Belém. Prévia do agir de Deus. O nascimento do Cristo já anuncia alcance universal, não um Deus tribal, mas um rei, diante de quem nações se inclinam. E eis o paradoxo: o rei eterno nasce humilde, e o falso rei treme. Herodes se perturba, Jerusalém se agita, a presença de um menino abala tronos. Pergunta reveladora: por que o poder teme uma criança? Prova: porque o poder reconhece instintivamente a ameaça do verdadeiro reino. Prévia do agir de Deus. O reino de Deus não compete com as armas do mundo. Ele as desmascara com a verdade. Os magos seguem. A estrela os guia até o lugar. Eles se alegram com grande e intenso júbilo. Entram. Vêm o menino com Maria. Prostram-se. Adoram. Oferecem ouro, incenso e mirra. Menos sinais que, na linguagem do antigo mundo, falam de realeza, de culto e de sofrimento. Pergunta reveladora: como presentes podem carregar a profecia? Prova: o gesto de adoração declara aquilo que as palavras ainda não explicaram plenamente. Este menino é rei. Este menino toca o sagrado. Este menino está ligado à dor. Prévia do agir de Deus. O Natal já aponta para a cruz, não como derrota, mas como caminho de redenção. E, no entanto,
O caminho do Messias não é uma linha reta de celebrações. A ameaça, a fuga, a noite novamente. Mateus narra sonhos, alertas, deslocamentos. O menino é levado ao Egito. A história antiga se repete de forma invertida. Israel outrora saiu do Egito. Agora, o Salvador de Israel entra no Egito, para depois voltar. Pergunta reveladora: por que o Redentor revive as trilhas do povo que veio resgatar? Prova: porque ele não veio apenas ensinar, veio assumir a história e refaz-a por dentro. Prévia do agir de Deus. Deus salva reescrevendo a narrativa humana, tomando sobre si seus exílios e retornos. E assim o Natal se revela com profundidade. Não é ornamento, é encarnação. Emanuel, como Mateus cita de Isaías, Deus conosco. Pergunta reveladora: o que significa Deus conosco? Não acima, não distante, mas conosco. Prova bíblica, não é metáfora, é nascimento. É carne, choro, leite, sono, frio, prévia do agir de Deus. Se Deus está conosco, então a história humana não está entregue ao acaso, está visitada pela misericórdia. Olhe novamente para Belém, pequena, quase invisível nos mapas do mundo. E contudo, escolhida. Pergunta reveladora: por que a profecia não aponta para Roma, nem para Atenas, nem para Alexandria, mas para uma aldeia? Prova: porque o Deus de Israel não mede como os homens medem. Miqueias já havia dito: pequena demais, prévia do agir de Deus. Deus não busca grandeza pronta. Ele cria grandeza onde ninguém apostaria. Olhe novamente para a manjedoura, lugar de alimento animal, improviso, de abrigo, sinal de falta de espaço. Pergunta reveladora: o que a manjedoura diz sobre o coração do mundo? Prova: diz que havia portas fechadas, mas também diz que Deus não recuou. Prévia do agir de Deus. O Cristo que aceita ser deitado numa manjedoura é o Cristo que aceitará ser levantado numa cruz. A mesma humildade que marca o começo anuncia o fim menos, e o fim, por sua vez, revela o começo. E o nome: Jesus, Yeshua, o Senhor salva. Pergunta reveladora: que salvação pode sair de um berço? Prova: uma salvação que começa no invisível, como semente. Prévia do agir de Deus. Deus inicia a redenção, não com exércitos, mas com um menino que é, ao mesmo tempo, o prometido e o próprio Deus conosco. Há, portanto, um verdadeiro significado que não cabe em tradição alguma. O Natal não é apenas recordação. Revela, é Deus entrando na história para redimir a humanidade. Pergunta reveladora: por que a humanidade precisa que Deus entre, e não apenas que Deus fale à distância? Prova bíblica: porque a promessa era de presença menos um filho dado, um governante cuja origem é eterna, um Salvador que livra do pecado. Prova histórica: o primeiro século não foi cenário de fábula, foi chão de impostos, censos, estradas, guardas e aldeias reais. E ali, nesse mundo mensurável, Deus se fez mensurável. Prévia do agir de Deus. Quando o Eterno se faz carne, a esperança deixa de ser ideia e se torna pessoa. E se tudo isso é verdade, então a pergunta final não é sobre datas, nem sobre enfeites, nem sobre costumes. A pergunta é mais antiga e mais íntima. Quem é este menino para você? Prova bíblica. Os pastores o encontram e glorificam. Os magos se prostram e adoram. Herodes teme e resiste. Jerusalém se perturba. Cada coração reage. Prévia do agir de Deus. O Cristo continua atravessando o tempo e pedindo passagem, não por força, mas por verdade. Natal, então, é o dia em que o silêncio se quebra. É a noite em que a luz não é acesa por mãos humanas. É o momento em que a eternidade aceita o relógio. É quando o Criador entra na criação, não como invasor, mas como redentor. E, no centro absoluto de tudo, está Jesus Cristo.
O filho, prometido por Isaías, o governante anunciado por Miqueias, o menino nascido em Belém, narrado por Lucas, o Salvador, nomeado em Mateus, o Emanuel. Deus, conosco. E a história segue, porque o menino cresce, e o mundo verá sua voz, seus passos, seu confronto com a mentira, seu amor sem medida, sua entrega. Mas isso pertence a outras cenas. Aqui, nesta noite de Belém, a revelação já está completa. Deus veio, e veio para salvar. Quem pode medir o infinito em faixas de pano? Quem pode conter a glória numa manjedoura? E ainda assim, foi assim. Para que ninguém confunda o Natal com tradição. Para que todos entendam. O Natal é a entrada do Deus eterno na história, não para ser celebrado apenas, mas para ser reconhecido, temido, com reverência e adorado.